Olá, eu sou Eduardo Costa, nós estamos iniciando mais um Versão Cristã, um programa que tem por objetivo trazer para vocês que nos assistem temas da atualidade a partir de uma perspectiva da cosmovisão bíblica. O tema de hoje é um tema muito importante, muito interessante. Por que o cristão deve participar da manifestação do dia 7 de setembro? Deve participar? Para conversar conosco sobre isso, nós estamos recebendo aqui o pastor Fernando Borja, da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Pastor Fernando Borja já foi vereador e já foi deputado federal pelo estado de Minas Gerais. Para debater conosco, nós estamos também recebendo nosso querido amigo apóstolo Natanael Sodré, da Igreja Atos da Restauração, aqui de Belém do Pará. Como de praxe, a gente sempre lê um versículo bíblico no início do nosso programa. E o versículo de hoje está lá em Atos 13:36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Borja, primeiro, dizer da alegria de te receber aqui. Eu sei que você tem uma agenda hoje intensa. Você mandou para mim pelo WhatsApp a tua agenda percorrendo o estado de Minas Gerais e outros estados do Brasil, e foi difícil a gente conseguir um espaço, mas a gente conseguiu essa janela para conversar contigo, e eu quero te agradecer. Agradecer porque você sempre foi generoso conosco, gentil conosco. Eu quero iniciar, Borja. Que alegria poder estar aqui, irmão, que alegria. Eu quero iniciar, Borja, fazendo um comentário e já te passando a palavra. Primeiro, nós estamos observando vários líderes religiosos no Brasil, em especial evangélicos, fazendo um clamor para que os cristãos estejam na rua no dia 7 de setembro. Eu queria ouvir de você, por que o cristão deve ir para a rua no dia 7 de setembro? Oi, irmão, nós fomos convocados para fazer justiça. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós fomos, assim, tocados pelo amor de Deus para engrandecer o nome dele. Por que não instaurar no nosso país o juízo? Por que não instaurar, vamos dizer, no nosso país hoje, a grande diferença que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Nós sabemos que a democracia brasileira, a democracia do Ocidente, ela é feita através de 3 tripés, vamos dizer assim, né? Primeiro, a filosofia grega. A segunda é o direito romano. E a terceira, os valores judaico-cristãos. E nós sabemos, se você for para... Eu trabalhei alguns anos com portas abertas. Eu fui detido no Vietnã, irmão, entrando com 32 Bíblias e $7 mil. E sei muito bem o que é um país comunista. Você não tem liberdade para nada. Eu sei o que é um país árabe. E o nosso país, graças a Deus, por ser uma democracia ocidental, não importa a sua cor, o seu credo, a sua orientação sexual, nós vamos todos lutar para os direitos constitucionais serem alcançados por todos. Agora, essa turma vem para cima de nós dizer um tanto de melancolia, de mimimi, mentirosa, porque ninguém quer ir hoje para Cuba, Venezuela, para Angola, para Argentina, mas todos eles estão querendo uma luta de elite, porque é uma minoria que está tentando dominar o nosso país, e o pior de tudo, todos eles falam que representam as minorias. E eu, como ex-vereador em Belo Horizonte, eu questionava os ex-vereadores de esquerda perguntando: qual entidade social você dá o dízimo? Qual entidade que tem necessidade que você participa ou doa o seu tempo? Nada. É tudo uma turma mentirosa, hipócrita, que ninguém se preocupa com o próximo. É um discurso falacioso, como a gente diz, né? Eles não abrem mão do salário, eles não abrem mão do tempo para poder servir o próximo. Porque nós servimos ao próximo por amor. Nós não servimos ao próximo por dinheiro, por partido político, por ideologia política. Nós servimos ao próximo porque ele deu a vida por nós. Essa é a grande diferença. E hoje, o que a gente tem visto é o seguinte:
Eu vejo hoje o mundo e o país passando por uma situação onde a gente sabe que o espírito do anticristo se levantou. O que é o espírito do anticristo? É contra a família, é contra os nossos valores, é contra a nossa crença. E nós fomos chamados para resistir o inimigo, nós fomos chamados para pregar o evangelho, nós fomos chamados enquanto ainda há tempo do povo se arrepender. Quem quiser ouvir a mensagem do evangelho, que ouça. O nosso país é alcançado e evangelizado. A gente sabe que muitas pessoas hoje estão se levantando contra o evangelho ou contra o governo por causa de politicagem, por causa de doutrinação política e partidária. Mas eu convoco e eu desafio quem estiver nesse momento contra ou a favor do governo Bolsonaro. Eu não estou preocupado se eu sou contra ou a favor do governo. Eu fico pensando se você hoje tem a salvação, se você confessa Jesus como Senhor, porque, olha, o tempo está curto. Eu não estou esperando o anticristo, irmão. Eu estou esperando o Cristo. Eu não estou esperando fugir para um buraco, para uma fazenda, para ir para o mato. Eu estou esperando, meu irmão, o céu se abrir e Jesus tocar a trombeta e a gente se levantar com ele. Porque o tempo está isso mesmo, acabando. Nós fomos chamados para poder resistir a esse governo, o governo não do Bolsonaro, direita ou esquerda. Nós estamos chamados para levantar contra esse governo da nova era, que é o relativismo moral, é a doutrinação político-partidária, é hoje menino não nasce menino, menina não nasce menina, casamento não vale nada, maternidade acabou, doutrinação feminista, marxismo cultural. Meu irmão, ou nós nos levantamos para nos arrepender dos nossos pecados ainda enquanto há tempo, porque Jesus está voltando, irmão. Isso é questão de... Não vou falar de anos, não. É de meses, é de dias, viu? Muito bem, queria ouvir o apóstolo Natanael Sodré sobre o assunto. Apóstolo, você vai para a rua dia 7 de setembro? O cristão deve ir dia 7 de setembro para a rua? Pergunta difícil, né? Ou não? O cristão, eu sou o apóstolo Natanael. Obrigado, Eduardo. Obrigado pelo convite. Obrigado, pastor Fernando. Obrigado, meu irmão. E a minha resposta é a seguinte: o cristão, ele tem que entender que nós fomos convocados para uma guerra, né? Nós, como cristãos, nós fomos alistados para lutar uma batalha aqui nessa terra. E o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro quando ele fala a respeito do nosso alistamento, da nossa chamada para lutar as guerras. Sempre o cristão, ele foi ensinado que ele tem que ficar olhando para cima e não quer saber o que está acontecendo aqui embaixo. Ele tem que ficar sempre olhando para cima e olhando para baixo. Olhando para cima é pedindo a misericórdia de Deus, né? E olhando para baixo sempre achando que ele não é capaz de fazer absolutamente nada. Mas essa convocação realmente é o que vai legitimar a nossa chamada como cristão nessa geração. Chegou a hora, chegou a vez de nós, como cristãos, de fato, provarmos que nós somos os transformadores que o apóstolo Paulo fala em Romanos, que nós não temos que nos conformar Amém. Com esse mundo, né? Então, o conformismo, ele entrou para dentro do cristianismo e paralisou o avanço das transformações sociais, da transformação até espiritual. Muitos cristãos não entendem o papel dele como cristão, e esse momento, esse movimento do dia 7 de setembro, não é se é da direita, se é da esquerda, se é muito santo, se é pouco santo. Tem que entender que nós precisamos tomar, de fato, o nosso posicionamento como cristão e não deixar esse mundo fazer com que as vidas pereçam, com que as famílias sejam destruídas, com que a nossa nação brasileira ela seja entregue, de fato, nas mãos do anticristo, porque nós somos de Cristo e nós precisamos ter o nosso posicionamento. Amém. Márcio, eu queria te fazer
fazer uma pergunta. Eu vejo que você tem tido uma atuação muito sociais, você participa ativamente nas mídias sociais. Eu, com muita frequência, eu assisto os teus vídeos. Você é um político muito atuante em Minas Gerais, já exerceu o cargo de vereador e foi muito combativo, foi deputado federal atuante. Eu quero te perguntar, rapidamente, diz pra gente por que quem está nos assistindo aqui é cristão. Eu vejo muita gente dizendo assim, o cristão não deve se envolver com política, a gente tem que deixar para lá, nós temos que cuidar das questões espirituais. Por que o cristão precisa ir para a rua dia 7 de setembro e se envolver ativamente com a política? Ô, irmão, eu perdi meu pai com 16 anos de idade. E aí eu virei para Deus e falei assim, Deus, se o Senhor não me usar, não vale a pena viver. Eu saí do Brasil, fiquei 6 anos fora do Brasil, estudei em Dallas, estudei no Christ for the Nations em Dallas. Graças a Deus, hoje minha filha mais velha foi para lá, estudou, casou com o diretor da escola. Hoje eu tenho uma netinha fora do Brasil, até hoje eu não conheço, mas vai chegar a hora. A minha filha do meio está lá, graças a Deus, porque desde o início nós oramos, Deus, nós queremos que os nossos filhos sejam missionários. Meu irmão, a Bíblia diz, se você não pode ajudar o próximo que você vê, como é que você ama a Deus que você não vê? Aquele que não cuida dos seus, e principalmente da família, negou a fé e é pior do que infiel. O evangelho, ele é espiritual, mas não tem como você fugir do mundo de hoje. Se você vê uma pessoa passar dificuldade, passar fome, passar injustiça, o povo liga para a gente aqui pedindo vaga em hospital, pedindo remédio, pedindo socorro, pedindo dinheiro para pagar dificuldades que eles passam. Aonde está o amor de Deus se você ficar atrás de um púlpito e falar assim, Deus te abençoe? Não existe isso. Não existe evangelho se você não for uma pessoa para servir ao próximo. Pregar o evangelho é fácil, é pegar o microfone. Agora, servir ao próximo, abrir mão do seu tempo, da sua família e, às vezes, dos seus recursos para poder socorrer quem precisa, mais do que a gente, essa é a realidade do evangelho. Agora, nós estamos vivendo um momento onde quem não quer assistir é ignorante, ou é cego, ou então, assim, eu não sei dizer o que é. O país hoje pode virar uma Venezuela, uma Cuba, uma Argentina. Nós estamos vendo que os nossos direitos civis, constitucionais, estão sendo tomados. A liberdade de ir e vir, a liberdade de empreender, a liberdade do meu patrimônio, a liberdade de opinião, a liberdade de crença, a liberdade de opinião. Isso está sendo cada dia mais perseguido. Eu estou lendo um livro que eu indico a cada um de vocês, Churchill e Deus. É a vida de Winston Churchill e o relacionamento dele com Deus. Deus levantou Winston Churchill para poder derrotar o nazismo. Vai ler o livro. O livro mostra como é que Deus levantou um homem para poder defender o cristianismo contra o marxismo, contra o ocultismo, contra a magia negra, contra o ateísmo. Não tem como. Nós estamos hoje, nos levantamos em nome da civilização, em nome do cristianismo, porque o mundo não tem onde resolver. Eu falo muito para as pessoas do seguinte, nós estamos vivendo o pior momento da história da igreja. Ao mesmo tempo, nós estamos vivendo o melhor momento da igreja. Para mim, eu estou vivendo o melhor momento da igreja, porque Deus escolheu que nós estivéssemos aqui agora para cumprir o propósito de Deus na nossa geração, que é salvar essa geração e preparar a próxima. Porque isso vai passar. No nosso tempo, nós não tivemos ninguém para nos ensinar sobre política, ninguém para nos ensinar como agir. Hoje nós estamos tendo uma oportunidade que nós aprendemos sofrendo sozinho. Então eu creio de todo coração que Deus está levantando hoje o Brasil e que vai ser a grande diferença nas nações do mundo. Porque, olha, presta atenção,
Pensa comigo, quantos países têm hoje mais de 1 trilhão de PIB, Produto Interno Bruto, de dólares? Quem tem mais de 200 milhões de habitantes? E quem tem mais, não sei quantos milhões de metros quadrados, como o Brasil, a China e os Estados Unidos? Nós somos hoje o fiel da balança do mundo. Nos próximos 10, 20, 30 anos, o Brasil vai ser a grande nação de transformação do mundo. Alimento, evangelismo, financeiro, liderança. Chegou o momento, chegou a hora. Quem quiser ficar quieto em casa, que fique. Vai assistir. Eu vou fazer parte da diferença. Como vocês, viu? Muito bem. Estamos aí chegando ao final do nosso primeiro bloco do programa Versão Cristã. E nós entendemos, Borja, que o cristão precisa se envolver ativamente no processo político, primeiro, para defender a sua liberdade religiosa. Nós estamos tendo o nosso direito de culto ameaçados, os nossos púlpitos ameaçados, a liberdade de pregar o evangelho ameaçada no Brasil. Segundo ponto, que eu gostaria até de abordar mais com o Natanael e com você no segundo bloco, perigosamente que nós estamos observando no Brasil é uma ditadura da toga, onde, inclusive, a própria Constituição brasileira e os nossos direitos fundamentais eles estão sendo ameaçados e aviltados por aqueles que se julgam donos do poder. A oligarquia brasileira, uma oligarquia cleptocrata, está fazendo de tudo para manter o mecanismo da corrupção. Eu queria abordar esses assuntos com você no próximo bloco. Nós chegamos ao final do primeiro bloco e não desligue. Daqui a 3 minutinhos nós estaremos de volta com o nosso programa Versão Cristã. Muito bem, nós voltamos ao nosso segundo bloco do programa Versão Cristã, hoje recebendo o pastor Fernando Borja, da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, e tendo como debatedor o querido apóstolo Natanael Sodré, aqui de Belém do Pará. Como de praxe, nós sempre fazemos recomendações de leituras para aqueles que querem aprender um pouco mais sobre o papel do cristão na política, se o cristão deve participar da política ou não. Nós estamos recomendando o livro do Wayne Grudem, Política segundo a Bíblia. O Wayne Grudem é um teólogo bastante conhecido, bastante conceituado, escreveu um livro de teologia sistemática muito utilizado pelos seminários no Brasil todo, em nível mundial também. E esse livro, Política segundo a Bíblia, princípios que todo cristão deve conhecer, deveria ser lido por todos os cristãos. Aliás, nós precisamos entender que a arena política precisa ser ocupada pelos cristãos. E é muito interessante ter a presença do Fernando Borja aqui, que tem uma trajetória política. Além de pastor, ele foi vereador muito atuante em Belo Horizonte e também exerceu um mandato de deputado federal. Borja, eu queria te perguntar, como é que nasceu esse chamado? Como é que tu te sentiste vocacionado para a área política? Conta um pouco da tua história para a gente. Oi, Edu, olha, eu vou te contar uma coisa. Tudo começou, eu tinha 16 anos de idade, eu estava explicando, meu pai morreu, e eu virei e fiz um desafio a Deus. Falei, Deus, eu quero ser usado pelo Senhor, ou então não vale a pena, vamos dizer assim, né? E em 1988, aqui em Belo Horizonte, saiu um candidato a prefeito, que foi eleito prefeito, e era um primo meio distante da minha família. Eu estava formado em administração de empresas, eu estava no primeiro ano de direito, eu podia ter ido para a política e Deus me mandou embora do Brasil. Eu fui estudar num seminário teológico em Dallas e fui fazer o curso de missões. Abandonei política. Em 2014, eu trabalhando aqui na Lagoinha como administrador, como gestor da igreja, a Damaris Alves é muito amiga nossa, né? A irmã nossa. E ela veio fazer comigo um programa de televisão. Se você entrar hoje no YouTube e procurar Geração de José, é o nome do programa que eu tenho, e Alerta Geral, ou então Damaris Alves, você vai assistir um programa durante 1 hora,
onde nós falamos sobre ideologia de gênero, o kit gay, legalização das drogas, legalização da pedofilia, descriminalização da pedofilia. Tem vários projetos que foram criados para tentar atacar a gente. E ela me desafiou. Falou, Fernandes, sai candidatos que nós precisamos aumentar a bancada cristã em Brasília. Isso foi em 2014, eu saí candidato a deputado federal e tive 15 mil votos na época. Uau! E em 2016 saí candidato a vereador e ganhei a primeira. E aí fui candidato a vereador, trabalhei como vereador. Em 2018 eu tive 36 mil votos, ou seja, eu pulei 150% a mais. Eu saí de 15 para 36. Eu perdi por 2 mil votos a eleição. Eu fiquei como primeiro suplente no meu partido. Cheguei a assumir como deputado, uma época, numa licença maternidade. Mas você vê que coisa. O partido me deu R$25 mil fazer campanha e deu R$750 mil para outra pessoa que ganhou no meu lugar. 30 vezes mais. Então, para você ver que o nosso trabalho é um trabalho honesto, o nosso voto é barato, o nosso povo vota na gente porque confia, não tem nada de comprar, nada de ninguém. E aí eu saí candidato aqui em Belo Horizonte, a prefeito em Belo Horizonte, porque meu nome cresceu muito. Na última hora, o meu partido literalmente se vendeu por nosso atual prefeito, e eu coloquei a minha esposa como candidata, que eu falei para eles que eu não seria mais candidato a vereador. E Deus nos honrou de uma forma muito maravilhosa, porque ela teve muito mais voto que eu, mas também ela é muito mais bonita que eu, né? Assim, ela teve mais voto que eu, ela foi eleita pelo menos com 40% mais voto que eu. Hoje é uma voz feminina, conservadora em Minas Gerais, tem sido assim uma referência até fora de Minas, e eu fico feliz de entender que Deus está levantando as mulheres nesse momento como referência de conservadoras e de mulheres que se levantam contra esse feminismo. Assim, esse feminismo é burro, não tem lógica. Toda vez que você vai estudar o feminismo, você começa a ver que não tem lógica esse feminismo. É um braço político hoje da esquerda. Movimento LGBT, eu provo para você em Belo Horizonte, é apenas um braço político. Essa turma não está preocupada com direitos, liberdades e garantias individuais. Eles estão preocupados com espaço político, eles estão preocupados com dinheiro, eles estão preocupados em ocupação de espaços. Apenas isso. Porque, honesto, entre nós, a gente sabe, desde que a gente era menino, o casal gay quer viver a vida dele quieta, não quer militância, não. O casal gay quer viver a vida dele quietinho. Quem quer fazer militância LGBT, gay, isso é braço político. Cansei de falar e vou continuar afirmando. Quem faz militância, parada gay, isso é braço político. Isso não é luta por direitos individuais, viu? Então, quem hoje está preocupado em politicamente correto, justiça social, é apenas mudança de nome do que era marxismo. Apenas. É mais um pessoal útil a uma causa de esquerda. Não é luta por direitos individuais. E aí nós entramos na política e, graças a Deus, Deus tem nos honrado e estamos numa caminhada para poder, nessa próxima eleição, eu saio candidato à reeleição para deputado federal e a minha esposa, se Deus quiser, talvez até para estadual. Vamos orar, né? E Fernando, a minha pergunta e também interagindo com você sobre a questão de espaço, buscar o espaço. Dentro do que nós estamos sendo convocados, nós como cristãos, nesse dia 7 de setembro, para deixar bem claro aqueles que vão estar nos assistindo, né, as pessoas que vão estar vendo esse vídeo, desse programa, o cristão, ele vai para a rua 7 de setembro para ter espaço político ou para garantir os seus direitos?
sem dúvida, para lutar pelos direitos e pelas liberdades. Aqui, espaço político, quem vai definir é Deus. É a eleição, pode ser no dia de eleição de conselho tutelar, pode ser eleição para vereador, para deputado, para governador. Isso é outra coisa. Nós estamos nos levantando para manifestar a nossa liberdade. Aqui em Belo Horizonte, nós tivemos uma perseguição da Globo, contra uma escola cristã batista, que um menino disse que Deus me fez menino. E uma menina disse que Deus me fez menina. Eles estão se levantando para nos calar. E nós não vamos deixar isso acontecer. Cadê a nossa liberdade de expressão? Cadê a nossa liberdade de pensamento? Cadê as nossas liberdades individuais de crença e religião? Nós estamos levantando para manifestar por isso, não por governo A ou B. Nós estamos nos levantando para dizer: nós queremos um país livre, democrático, justo. É isso que nós queremos. Nós, aqui nesse programa, Fernando, eu vejo aqui a grande oportunidade que eu vejo que eu tenho essa oportunidade de conversar e debater sobre esses assuntos, porque isso, eu como um líder, que sou aqui de Belém, vejo a grande necessidade que a nossa cidade tem de que líderes cristãos, pastores, até aqueles que não queiram se envolver diretamente com a política de ser candidato a um cargo público, mas que ele possa desenvolver a sua comunidade, desenvolver o pensamento das pessoas pela palavra de Deus. Porque a cada ano que se passa, ou a cada geração que se passa, todos os valores dos cristãos, eles estão sendo tirados, roubados dos próprios cristãos dentro da própria igreja. Então, eu vejo como o cristão hoje um refém, né? Hoje está dentro da igreja como um refém. E essa chamada, eu vejo assim como uma forma de sair dessa prisão, sair dessa prisão e ver que realmente ser cristão é muito maior do que estar dentro de quatro paredes e conquistar mesmo a nação e mostrar o valor que nós temos. Porque nós, como cristãos, temos que manter os fundamentos de uma nação, principalmente da nossa nação chamada Brasil, né, que é fundamento judaico, fundamento cristão. E existem muitos cristãos que não sabem disso, não conhecem esses fundamentos. Você poderia tratar um pouco sobre isso? Mas eu queria, antes que o Borja respondesse, Natanael, eu queria complementar a tua afirmação, que eu achei muito pertinente. Eu, durante muito tempo, Borja, eu sou convertido desde 12 anos de idade. Eu sempre fui atuante na igreja. Mas, durante quase toda a minha vida cristã, eu entendi a Bíblia como um manual de conduta e fé individual. Uhum. Ou seja, nós relegamos o nosso cristianismo à esfera privada. Há pouco tempo atrás, há 5 anos atrás, aproximadamente, eu tomei contato com a cosmovisão bíblica, que ampliou meus horizontes. Uhum. E eu passei a entender que a Bíblia é muito mais que um manual de fé e conduta individual. É sim, mas também é um manual para a construção de nações felizes, justas, pacíficas e prósperas. Há todo um receituário na palavra de Deus para a construção desses pilares do desenvolvimento, da prosperidade, da liberdade, da democracia, da república. E eu queria que você respondesse a questão colocada pelo Natanael, mas complementasse se você está satisfeito com o nível de representação que nós temos hoje dos evangélicos na política. Olha, eu estive em Brasília um tempo e conheci a Frente Parlamentar Evangélica, conheci muita gente cristã. Eu vejo que nós estamos numa depuração. Tem vamos dizer, muitos políticos que entraram lá por causa das suas denominações, né? Eles são fortes, né? Algumas denominações A, B, C, que
que são muito fortes no Brasil todo. Mas hoje eu estou começando a observar pessoas que não são representantes da denominação. São pessoas que têm habilidade política, jurídica, e que estão sendo eleitos por causa de um chamado cívico. Isso está fazendo toda a diferença. Toda. Eu não represento denominação. Eu não fui chamado para representar a minha igreja. Eu fui chamado para representar o meu povo. Eu fui chamado pelo meu chamado jurídico, pelo meu chamado legal. Eu não estou ali para representar a igreja A, B ou C. Existem momentos até que as pessoas acham que a gente deveria fazer mais pela igreja evangélica. Aí, às vezes, eu pergunto para o povo assim, qual é a pauta da igreja evangélica, irmão? Aí o cara não sabe nem responder. A pauta da igreja evangélica é a pauta do conservadorismo. Pode ser espírita, pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser tradicional, pode ser ateu. Não faz diferença. É o pessoal que se levanta através de lutar pelos direitos e garantias individuais constitucionais. Essa é a nossa pauta. Não existe pauta evangélica. Não existe pauta cristã. Existe pauta cidadã. É isso que eu sempre prego para todos, não importa a religião. Na política, me perguntaram assim, fé e política se misturam? Eu falei, irmão, eu achava que não. Mas depois que eu virei político, eu entendi o seguinte, uma coisa é a instituição igreja e a instituição governo. Isso não se mistura. Agora, política e religião se mistura? Muito. Por quê? O que é religião para nós? Eu não vivo uma religiosidade. Eu vivo uma religião, meus padrões morais, meus padrões de seriedade, valores judaicos cristãos, justiça, verdade, bondade, amor. Isso faz falta na política ou não? Como você tirar da política valores? Então, os valores cristãos precisam ir muito na política. Agora, instituição igreja é uma coisa, instituição governo é outra, não se mistura. Isso é Estado laico. Nós não queremos que o Estado beneficie, nós não queremos que o Estado financie nenhuma religião. E nós também não admitimos que o Estado persiga nenhuma religião. Nós não aceitamos que o Estado atrapalhe nenhuma religião. Isso é laicidade, isento, neutro. É isso que nós lutamos. Natanael, eu queria te ouvir a respeito. Pois então, a falta de conhecimento tem levado uma geração toda para o ostracismo e até ser tolhido pelos seus direitos. E a missão da igreja e dos seus líderes é fazer com que o povo ele pare de olhar para ele pare de olhar para si. Então, nós vivemos hoje dentro de uma geração, ainda, infelizmente, onde a igreja ela não descobriu o poder que ela tem. E, para isso, tem que estar convidando o povo para uma oportunidade tão maravilhosa que é essa do dia 7, né? Porque não descobriu ainda qual o papel dele ser um cristão. Muito bem, Natanael, estamos chegando no final do nosso segundo bloco. Eu quero cortar aqui, mas eu quero que você continue no próximo bloco a partir de onde você parou. Esse é o programa Versão Cristã, que está trazendo para vocês temas da atualidade a partir de uma perspectiva bíblica. Nós estamos aqui com o Fernando Borja e o apóstolo Natanael Sodré. E no próximo bloco, o Natanael Sodré vai continuar a exposição dele, a arguição dele. Fique conosco. Muito bem, voltamos no nosso terceiro e último bloco do programa Versão Cristã de hoje. Aqui recebendo o pastor Fernando Borja, da Igreja Batista da Lagoinha, e o apóstolo Natanael Sodré, da Igreja Atos da Restauração, aqui de Belém do Pará.
Como vocês sabem, na televisão a gente tem esses problemas dos blocos, né? Nós temos os comerciais. Tivemos que interromper a fala do apóstolo Natanael, mas nós estamos retornando a palavra para ele continuar a desenvolver a sua ideia de onde parou. Muito bem, então, o papel nosso, o nosso papel como cristão, né? O papel da liderança também evangélica, né? Às vezes é sabotado esse papel, a pessoa ela entra numa igreja evangélica, correndo atrás de resolver os seus problemas. E ela entra ali naquela igreja porque ela veio cheia de problemas, ela quer uma sobrevivência. Está com problema na família, está com problema com os filhos, porque essa é a visão que é pregada hoje, a maioria das igrejas. Então, quando não se leva a igreja realmente para o ponto certo, para o foco certo do que é o papel dela aqui nessa terra, a igreja ela passa a ser uma escrava de todas as situações e de todos os problemas gerados em torno dela. Então, eu como líder, eu já fui candidato 2 vezes a vereador aqui nessa cidade, lutando pela causa da cidade. Criei um trabalho contra as drogas, levantando uma geração de pessoas tiradas das drogas, estruturando família, guardando a nossa juventude, para que a juventude ela não possa ser refém da questão da droga. E qual o papel da igreja hoje que eu lidero, que eu pastoreio? O meu papel é despertar esse povo, é despertar o povo e mostrar que a nossa história, a nossa vida, ela não começou quando a Igreja Atos começou aqui há 13 anos, não. Tá? E que nós somos representantes de Deus aqui nessa terra para fazer com que essa terra ela seja alinhada com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para essa terra? Qual é a vontade de Deus para um cristão que ele se envolva na política, na arte, na educação? Qual o papel nosso como cristão? Então, às vezes eu fico pensando sobre isso, eu converso bastante, às vezes, com o Eduardo, assisto os vídeos dele e estou interagindo com outras lideranças, mas como eu falei para o Fernando e para o Eduardo, que para mim participar desse programa aqui está sendo tão maravilhoso, porque eu vejo que a gente vai se conectando com pessoas de diversos lugares, com líderes, com pastores, com a experiência do Fernando, assim, para mim, assim, está sendo... Estou conhecendo o Fernando, né? E eu estou me sentindo agora mais apoiado e mais crente de que é possível, com que a igreja do Senhor Jesus, que um dia eu participei de uma igreja que não olhava para isso, uma igreja que dizia assim, olha, política não é para cristão, política é para ladrão. E aí entregaram, tá, a política na mão do ladrão. E aí foram entregando todos os outros montes da sociedade. E hoje eu vejo essa chamada, Deus, sabe, chamando as nossas vidas, chamando cada um de nós. Então, eu estou muito feliz de poder participar do programa. Amém. Muito bem, Natanael. A tua fala é muito legal e eu quero te dar uma boa notícia. O pastor Fernando Borja vai estar conosco em Belém, de 19 a 22 de novembro. Não só ele, mas ele vai também trazer a sua esposa, a Flávia Borja, vereadora. Muito melhor do que eu. Tem uma palestra muito interessante sobre feminismo, a partir de uma perspectiva cristã. O Borja está também fazendo palestras no Brasil inteiro e vai estar conosco. Amém. É a hora de nós mobilizarmos os cristãos Amém. De Belém, de Ananindeua, da região metropolitana, para formarmos essa corrente. Nós precisamos entender que existe um mandato cultural para as igrejas, o cristão. Amém. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, muito mais do que resolver os nossos problemas, e as igrejas se limitaram, algumas delas, a virarem meros hospitais, quando nós aceitamos a Jesus, nós somos chamados e vocacionados a impactar e transformar a sociedade em várias áreas de influência, entre elas a política.
A política. Mas cabe à igreja cristã hoje mentorear, discipular, mudar a mentalidade da sociedade. E aí eu queria ouvir o Borja um pouco sobre isso. Borja, o que nós podemos fazer como Igreja de Cristo na política brasileira? Olha, irmão, assim, uma coisa que eu aprendi na prática, eu achava, olha que eu estudei fora do Brasil, fiz seminário, fiquei 6 anos fora, e a gente tem uma mística, a gente tem uma paixão, a gente tem um romantismo de dizer a igreja é o maior agente de transformação do mundo. Não é. É a política o maior agente de transformação pela minha experiência. Olha que eu trabalhei com o Renan Bonk, trabalhei com o T.D. Jakes, trabalhei eu trouxe para o Brasil ai, meu Deus, o Willow Creek, que é lá eu trouxe vários ministérios aqui para o Brasil, ajudei a traduzir livro do Renan Bonk, do Christ for the Nation para o Brasil, e vou te contar uma coisa. Uma decisão de um vereador muda milhares de igrejas numa cidade. Muda. Uma cidade. Aí eu acordei, peraí. Nós somos romantistas, a igreja é um agente de transformação. Mas a maior ferramenta de transformação que existe é a política. Vou dar um exemplo para você. William Wilberforce, um político cristão, acabou com a escravidão no mundo. Um homem cristão na política. Que igreja que fez isso? Metodista? Wesleyana? Batista? Pentecostal? Nenhuma. Foi um homem. Foi um político que fez isso. Então nós temos que entender o seguinte: a política é apenas ferramenta. Nós somos uma igreja. A igreja é o corpo. Nós estamos em todas as áreas. Na educação, na saúde, no entretenimento. Nós estamos em todas as áreas. Mas a política é um instrumento de mudança. É a ferramenta de transformação. E aí, cara, eu como missionário, eu ficava pensando assim, puxa, eu trabalhei com portas abertas. O Brasil chegou a ser o segundo maior país que financeiramente bancou portas abertas no mundo. E portas abertas, com todo o dinheiro de todas as igrejas, não conseguiu segurar o que aconteceu na Venezuela. E nem o que está acontecendo em Angola, nem o que está acontecendo hoje na Argentina. A política, sim. Você pode dizer, basta, nós não aceitamos corrupção, nós não aceitamos impunidade, nós não aceitamos injustiças. Olha, uma pessoa cristã no lugar certo, na hora certa, muda tudo, tudo. Então, nós temos que trabalhar na igreja, pregar na igreja, servir na igreja, fazer célula, testemunhar na rua, mas nós temos que testemunhar dentro do fórum, dentro do Tribunal de Justiça, dentro da Procuradoria Federal, dentro de uma delegacia, dentro de uma polícia militar, dentro de um hospital público. Nós somos chamados. Aonde que está esse povo pensando que nós não podemos envolver em política? Política não é eleição. Ano que vem nós vamos ter eleição. Política pública. É hoje, dentro do Conselho Tutelar. Cadê nossos irmãos dentro do Conselho Tutelar? Cadê nossos irmãos dentro do Conselho Municipal de Educação? Conselho Municipal de Cultura? Conselho Municipal de Saúde? Cadê nossos irmãos? Gente, os nossos irmãos estão sendo perseguidos dentro da universidade, dentro da escola pública, dentro de um conselho tutelar, dentro do Conselho Municipal de Cultura, porque eles estão impregnados de pessoas que estão perseguindo as pessoas que têm, vamos dizer, valores judaico-cristãos, e nós não podemos mais nos calar por causa disso. Muito bem, Borja, tu fizeste uma fala interessante e eu queria complementar a tua fala.
eu acho que nós participamos ainda de uma forma inadequada na política, no processo político. Nós elegemos mal, muitos dos nossos irmãos deixaram de votar e se absteram nas últimas eleições, ou votaram errado, não acompanham os mandatos. Eu acho que a nossa bancada evangélica precisa melhorar. Eu acho que nós ainda estamos deixando a desejar em nível de representação. E, lamentavelmente, a nossa cultura eleitoral é a cultura da compra e venda de votos. O que ganha eleição no Brasil não são valores, não é ética, não é probidade, não são projetos. O que ganha eleição no Brasil é dentadura, cesta básica, cadeira de roda, milheiro de tijolo, promessa de emprego, inclusive dentro do meio eclesiástico, dentro das igrejas. Esse é um debate que nós precisamos ter. Porque aquele camarada que chega com um líder evangélico, que compra o voto daquela denominação, aquele camarada não vai defender os valores cristãos no parlamento. Vai não. E hoje nós estamos falando do 7 de setembro. Nós temos um problema que é a ditadura da toga. As decisões inconstitucionais e arbitrárias do Supremo Tribunal Federal. O que está fazendo com que no próximo dia 7 de setembro nós estamos chamando os nossos irmãos a irem para as ruas. Não é em defesa de pessoas, é em defesa de princípios e valores da nossa democracia, da nossa república. Uhum. Nós vivemos uma grave crise civilizatória e a contornação, a superação desse momento só pode acontecer mediante a política. Nós precisamos votar e eleger melhor. Eu torço para que você consiga se eleger em Minas Gerais como deputado federal. Eu oro por isso. Amém. Assim como eu oro para que o senhor levante uma nova geração de políticos nesse país. Nós precisamos de uma nova geração de políticos firmados na cosmovisão bíblica. Nós precisamos discutir eleição, sim, juntar forças, apoiar, incentivar, votar nas pessoas que têm os nossos princípios e valores. Acho que a política é realmente um instrumento fantástico e nós não estamos dando atenção adequada para a política. Tanto é que no dia 7 de setembro nós vamos para as ruas, porque o nosso Congresso Nacional encontra-se hoje refém de um establishment ou de grupos políticos ideológicos que sequestraram os poderes públicos brasileiros. Nós somos reféns de uma oligarquia cleptocrática. Nós precisamos ir para as ruas, sim, para defender os nossos valores, defender os nossos princípios, a ética, a probidade, a moralidade, a Constituição, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, como você falou, Borja. O laicismo, Estado laico, é um princípio defendido pelos protestantes. Verdade. É diferente do Estado laicista, que é o Estado antirreligioso. É o Estado antirreligioso. Nós estamos chegando já com 12 minutos desse nosso... Nós temos mais 5 minutos. Eu queria passar a palavra para o Natanael. Natanael, em 2 minutinhos, 1 minuto e meio, 2 minutos, para quem está nos assistindo. Rapidamente, faça um chamado. Por que essa pessoa precisa ir para a rua no dia 7 de setembro? Bom, é a oportunidade e pode ser a única e última oportunidade. Verdade. Para todos nós. Então eu quero, assim, que você não jamais fique nem olhando para quem está te chamando, mas para a fé que você abraçou. Você abraçou uma fé. E quando é falado sobre o seu comportamento como cristão, quando fala sobre o direito de cristão, de ser um cristão, tá? Nós não vamos defender lá a nossa igreja, nós não vamos defender lá, sabe, nosso culto, não. Nós não vamos para lá para isso. Nós vamos mostrar que nós não queremos ser governados por pessoas que tenham entendimentos cegos, mas que homens que Deus tem levantado, que eles já existem, eles estão dentro do Senado,
já tem homens de Deus dentro do Senado, já tem, com certeza, homens de Deus dentro do judiciário, mas eles precisam de nós. Como nós somos essa democracia, então nós precisamos agora ir como patriota, que amamos a nossa nação, que amamos o verde, o amarelo, e que não queremos jamais com que o nosso Brasil ele seja destruído como a maioria dos países comunistas, hoje, através desse socialismo que veio aí pelo inferno, implantar o comunismo até mesmo dentro da própria igreja. Muito bem, então, Natanael. Nós vamos passar a palavra para o Borja, nosso tempo está encerrando. Eu queria, Borja, que você finalizasse nosso programa. Bom, primeiro deixa eu fazer propaganda rapidinho aqui, ó. Marisa Lobo, Ideologia de Gênero nas Escolas. Gente, tem que ler, entendeu? E, ó, esse aqui eu ensino toda semana em várias igrejas no estado de Minas Gerais, e vou falar sobre ele também com vocês aí no Pará. Esse aqui, gente, eu tô amando, eu tô até triste pro livro tá acabando, cara. Eu já comecei a ler, ele já acabou, eu fico chateado. Queria ler mais dele, mas, ó, Deus te curta. Isso aqui é uma diferença na nossa vida, vocês vão gostar. Esse, a nossa querida irmã, ó, Campagnolo. Gente, tem que ler. Para a mulherada aí que precisa aprender sobre feminismo, ó, excelente. Pode ler que vocês vão gostar. Campagnolo, Churchill, viu? Tá aí. Agora, deixa eu falar para vocês. Nós chegamos no momento da gente profetizar. Você vai sair 7 de setembro da sua cidade, da sua casa e for para a rua. Levante a mão para o céu e fala: Deus, derrama o seu juízo sobre o Brasil. O que vai fazer toda a diferença nas nossas praças públicas. O povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, clamar a Deus, Deus vai intervir na nossa nação. Esquece políticos, esquece homens, pensa no Espírito Santo, pensa no nome de Jesus e fala: Deus, se for necessário, que os inimigos se destruam uns aos outros. Se for necessário, leva alguns. Eu perdi a paciência, irmão. Paulo entregou alguns para ir embora. Quem não é, não é. Não adianta. Nós estamos hoje vivendo um momento terrível na nação e no mundo. Nós nos levantamos para confrontar o diabo e para confrontar quem está na carne e quem é infantil espiritualmente. Deus, tira. Chegou o momento da gente se levantar, porque o Brasil vai ser o maior celeiro de missões, de transformação no mundo. Eu creio de todo o coração. Deus vai levantar homens e mulheres de valores em cidades, em municípios, em estados e na nossa nação. Porque nós estamos vivendo, Eduardo, duas coisas que eu estou vendo em todo lugar que eu vou. Número 1, a perseguição aumentando. Número 2, avivamento. Todo lugar que eu vou, eu só vejo igreja lotada. Eu vejo, assim, impressionante o que está acontecendo no interior. Qualquer cidadezinha, as igrejas estão lotadas de gente. É perseguição e avivamento. Esse é o momento. Logo, logo, Jesus está chegando, irmão. E nós estamos e precisamos estar prontos para esse momento. Muito bem, esse foi o programa Versão Cristã de hoje. Nós tivemos aqui o apóstolo Natanael Sodré e o nosso querido pastor Fernando Borja falando sobre a importância do cristão participar de atos públicos, como a manifestação do dia 7 de setembro. E nós também já fazemos o convite para 19 a 22 de novembro estarmos juntos para ouvir Flávia Borja e Fernando Borja aqui em Belém do Pará. Vão falar um pouco sobre a sua experiência na política. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo programa. Um beijo a todos. Este programa é um